aí, meu povo, vamos falar de geopolítica, discutindo aí temas quentes que estão permeando o debate geopolítico. Inauguramos um formato diferentão, onde nós temos ele para nos ajudar e colaborar com nossos debates aqui no canal, Breno Amaral. É isso mesmo que vocês estão vendo. Ao mesmo tempo eu estou operando a nave, conversando com vocês e discutindo com o Jean ali. Então, isso assim, aí, é mil e uma utilidades. Como diria, né, o monstro sagrado da televisão, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Isso. E a gente já aproveita, Breno, e já pede o like, já pede que se inscreva no canal, né, cara? É muito importante pra gente aqui o seu like, o seu comentário, né? A partir das coisas que a gente falar aqui, o seu comentário é muito importante. Como o Jean já introduziu, aí já iniciou, a gente trouxe esse formato novo para discutir os temas que foram relevantes ao longo dessa semana, mas nem essa semana, né, Jean? Já faz até mais tempo do que essas coisas vêm rodando. E aí a gente selecionou 3 temas. O primeiro, como não poderia ser diferente, mais próximo aqui da gente no Brasil, é a situação da Venezuela. Vou cortar para vocês verem aqui, ó. A gente trouxe até uma notícia, ó. Os argumentos dos Estados Unidos da América ao reconhecer Edmundo González como vencedor da eleição na Venezuela. Então a gente está vendo se desenrolar aí uma guerra de narrativas, né? A oposição alegando que houve fraude, né? Que a eleição foi fraudada e tudo mais. Maduro ainda no poder, né? Que foi declarado pelo CNE, né, o Conselho Nacional Eleitoral, se não me engano, que declarou ele como vencedor, mas como a gente viu na notícia aí, os próprios Estados Unidos da América, né, não reconhecem. Então, por onde a gente começa a desenrolar isso, Jean? Porque é bem complicado. A gente viu que teve aí já problemas, né, rusgas entre o presidente Lula, né, e Madurão. E o Maduro. Então, como é que a gente desenrola isso, Jean? Cara, é verdade, né? Ó, primeira vez teve rusgas entre Lula e Maduro. Que eram BFF. Isso. Eles eram super amigos, né? Super amigos, né? O Lula ficou preocupado quando o Maduro falou em banho de sangue. Sim. E o Maduro falou, não citou o Lula, mas deu a entender, né? Pro Lula tomar um chazinho de camomila, né? Pois é. Breno, cara, tava na cara, né, que ia acontecer esse rolê. Sim. É óbvio que ia gerar ruído essa eleição. Sim. É só ver antes da eleição. Então você teve 2 candidatas, as Corinas, caçadas, e aí ele aceita esse terceiro candidato, Edmundo González, porque ele percebe que o cara é fraco. Mas a Corina, que é uma figura central aí, que é a primeira candidata, né, ela abraçou o Edmundo e tocou o pleito e ganhou força, né? Você tem imagens da população nos comícios dela e dele, mostrou que era uma candidatura que tinha possibilidades, ali numa disputa equilibrada, de vencer o Nicolás Maduro, apesar de toda, né, ferramenta estatal que está na mão dele. Que está na mão dele, que foi colocada em prática nessa eleição. E a eleição ocorre e todo mundo sabia. Se ele vencesse, de fato, a oposição ia falar que é fraude. E se a oposição vencer, o Maduro ia fraudar a eleição. Ah, mas assinou o Tratado de Barbados. Cara, as pessoas precisam entender que esses tratados, essas questões externas, diplomáticas, elas podem prejudicar o país, né? Com um bloqueio econômico, mas para você mudar uma eleição, isso é um problema interno, tem que ser resolvido entre os venezuelanos. Então, um tratado não ia modificar aquilo que já estava na mente do Nicolás Maduro, que é ele se perpetuar no poder. Qual que é o problema, Breno, desse rolê todo? A oposição fala que vence. Ah, vencemos! Temos aqui 70% das atas. Cara, me desculpe, eu tô a alguns quilômetros de distância, não vivo na Venezuela, mas se você entender um mínimo de uma narrativa eleitoral,
Isso é fake, cara. Você acha que o Conselho Nacional Eleitoral, Nicolás Maduro, o governo, vai deixar vazar essas atas? Possivelmente, Breno, o Maduro tá andando com essas atas no bolso, para cima e para baixo. Isso não ia cair na mão da oposição assim. Ah, não, eu tenho 70% e eu venci. Cara, lenda. Ao mesmo tempo, o que o Maduro tem para esconder se ele venceu as eleições? Na fala dele, né? Sim, eu ia colocar bem, se ele tá andando com essas atas no bolso, que nem você colocou aí, por que diabos ele não mostra? Porque ele não E mostra. acaba com isso. E acaba com isso. Tá aqui, ó. Venci. Né? Venci. Venci, pronto, acabou. Então não faz muito sentido isso, né? Não faz sentido. E o antes pleito já mostrava que ia ocorrer algo nesse sentido. Sim. Né? Nessa tensão pós-eleição de um lado ou de outro. Sim. Aí vai os Estados Unidos, lá o Antony Blinken, aí, esse governo estadunidense aí a frangalhos, a gente não sabe quem governa o país, se é o Joe Biden, se é a Kamala Harris, ou se é o próprio Antony Blinken, ou se é outro personagem democrata, se é a Nancy Pelosi, não sei. A gente não sabe quem governa os Estados Unidos hoje. E lá e fala que quem venceu foi Edmundo Gonzalez. Cara, primeiro, o que eu vou falar agora é polêmico, mas é verídico. Os Estados Unidos já tentou tirar Hugo Chávez do poder. Levou um contragolpe do Chávez. Depois tentou colocar Juan Guaidó, uma figura lá da oposição. É o presidente, ele é o presidente, não é o Maduro. Cara, foi o Maduro. Agora os Estados Unidos falam, não reconheço. É aquilo que eu falei, para mudar a eleição é um movimento interno da população, dos militares, da mídia. E hoje a mídia e os militares estão na mão de quem? De Maduro. Sim. Somente a população que me parece que está dividida. Outra coisa, isso é importante, Breno. Todo mundo acha que todo mundo é contra o Maduro dentro da Venezuela. Não é. Tem gente, principalmente do interior da Venezuela, que apoia o governo do Maduro e está tudo ótimo, tudo bem. Quem mora nas grandes capitais, nas grandes cidades e na capital Caracas, sente mais a pobreza, sente mais a crise econômica promovida pelo governo dele. Então é mais contra o governo. Mas no interiorzão, que recebe muito subsídio, muito apoio para a agricultura familiar, eles apoiam o Maduro. Então é um país dividido. E aí quem vai fazer essa mudança são eles, não é o Antony Blinken. Uma coisa, Breno, é só lembrar, cara, América Latina hoje não é a América Latina da década de 70, da década de 60, que os Estados Unidos faziam o que bem entender, tirava e colocava governo, matava presidente bombardeando, igual foi lá no Chile, né, para colocar o Pinochet e matar o Salvador Allende. Cara, isso não acontece mais na América do Sul. Por quê? Porque tem uma figura lá na Ásia, Breno. Hoje a gente tem um ator novo, né, que na época não tinha força suficiente, que é a China. É isso aí, cara. Hoje a gente tem a China. Então, assim, a América do Sul não é mais quintal, né? Não é mais quintal gringo, né? Perfeito, é isso mesmo. Não é mais quintal dos Estados Unidos. Hoje os chineses têm interesse econômico na América do Sul e têm vultuosos investimentos. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. A China depositou dinheiro na Argentina, apesar do Milei ficar falando aquelas doiduras, ele sabe que ele precisa da China. Sim. O próprio Chile tem proximidades com a China por conta do Pacífico. A Colômbia e a Venezuela também. E a Venezuela tem petróleo. Uma das maiores jazidas de petróleo lá no Rio Orinoco, cara, tá na Venezuela. As maiores jazidas do mundo está na Venezuela. Você acha que os chineses querem entregar isso assim? De mão beijada e não vão, né? Então, é aquilo que a gente estava conversando antes que você falou, a questão, mas os Estados Unidos não podem invadir, né? Você tinha falado isso. Até que ponto, né, seria de se pensar que eles desrespeitariam, né, a soberania e enviaria
os Mariners, os Rangers. Os Né? Rangers. Cara, ó, isso hoje é impossível. Primeiro, você está invadindo a Venezuela, que, principalmente no governo chavista, comprou equipamentos militares da Rússia, da própria China, do próprio Irã, tá? É um dos exércitos mais poderosos da América do Sul. Então, você tem floresta amazônica ali na Venezuela. Então não é entrar lá e fazer o que bem entender, é um país de quase 40 milhões de habitantes. Então não é entrar lá e fazer o que bem entender. E outra, como a China vai aceitar isso? Como a Rússia do Vladimir Putin vai aceitar isso? Primeiro, se isso for por Conselho de Segurança, é óbvio que vai ser barrado pelos dois países. Sim. Então isso está fora de cogitação. E outra, tem eleição nos Estados Unidos. Cairia no colo do Donald Trump uma loucura dessa. Apesar do Trump já ter xingado Maduro, né, aquela baixaria, falado que deveria ter invadido e tirado ele do poder, mas em nenhum momento, cara, é bom um conflito no momento de eleição. Imagina começa a tomar um desacerto, né, ali da Venezuela. E num momento assim muito delicado, as próximas eleições agora nos Estados Unidos vão ser Tensa. Vão ser tensas, para dizer o mínimo, né? Vão ser tensas. Mas você falou um pouco ali no começo sobre o cenário antes das eleições ali na Venezuela. Teve um fato que foi a disputa por aquele território, Essequibo. Isso. Né? Como você vê, você entende que desde aquela época o Maduro já estava criando ou tentando criar uma situação que fosse mais favorável para ele, tentando, sei lá, evocar esse nacionalismo ou alguma coisa nesse sentido? Você acredita que isso tudo faz parte dessa narrativa, vamos pensar? Cara, ele fez um plebiscito. População venezuelana. Sim, ele fez um Pode plebiscito. invadir aqui. Se vocês quiserem, a gente vai invadir, vai tomar 70% da Guiana para nós, porque eu sei que tem petróleo ali e historicamente esse território é venezuelano, porque Guiana nunca existiu, isso aqui foi uma ocupação inglesa. Basicamente isso, né? E aí ele gerou todo esse movimento, cara. Teve um plebiscito, as pessoas saíram para votar, né? Ele começou a fazer ali pronunciamentos, né, nacionalistas, eufóricos. O próprio exército começou a fazer movimentação. Isso levou o Brasil a movimentar as tropas em direção à região norte do país, porque poderia acontecer uma loucura. O próprio Estados Unidos, a própria Inglaterra, que tem interesses ali na região, também falou, poxa, vamos fazer movimentação ali próximo do litoral da Guiana. Então, isso daí já estava dentro do script para esse pleito, porque ele se projeta como líder, ele se projeta como, né, um homem forte, exato, né, que quer uma Venezuela grande, que vai atingir uma parcela do eleitorado, principalmente aqueles que são bolivarianos, chavistas, maduristas, aí vocês escolhem, tá? As terminologias aí que estão no jogo geopolítico. E, cara, ele ganhou espaço na mídia em relação a isso. Na mídia internacional, Na mídia internacional. E isso até, cara, causou estresse pro Lula, né, velho? Causou estresse, porque ele já tem cheio de problema aqui no Brasil. Aí ele tem que resolver esses debates externos, porque o Brasil é um gigante geopolítico aqui na América do Sul e o Brasil precisa se posicionar. E assim, pegando já esse gancho, né? O Brasil tem esse histórico de ser um mediador aqui na América Latina, né? Como é que você vê a situação do Lula nesse momento? Porque, veja, que nem a gente falou lá no começo, né? Eles assim, foram amigos, né? Até por uma questão de alinhamento ideológico, vamos pensar assim, né? Sempre foram parceiros ali, estiveram muito próximos. E como é que você vê essa saia justa agora para o presidente Lula? Como é que você entende que ele vai desenrolar isso? Cara, ótima pergunta, velho. Primeiro, a gente tem 3 grupos de países. Você tem o grupo que falou a eleição, cara, top, certinha, sem nenhum problema. China, Rússia, Irã, Cuba. Eleição, cara, sem nenhuma roubalheira, nada. Maduro é o presidente. Aí você tem a galera que foi totalmente contra. Cara, terminou a eleição, falou que venceu, eles já tuitaram. A Argentina do Milei, o próprio Uruguai, o Boric do Chile. Uma galera assim que até o Boric
o Lula, né, tem um pouco de paciência, né? Que ele é da esquerda, mas o Lula fala que ele é muito jovem ainda, né? Então ele toma umas decisões meio afoitas. Sim. E aí você tem outro grupo de países que esses sim são fundamentais no processo. Agora entrou os Estados Unidos nesse grupo, né? Sim. Sim. Do Milei. Mas lembrando que o Milei, dentro do jogo geopolítico, isso daí o que ele faz não tem valia nenhuma, só para os seguidores dele. Tá? O Milei falou isso. Tanto faz. Tanto faz como fez, não vai mudar nada. Sim. Né? Aí você tem um grupo que é importantíssimo, porque é um grupo também de presidentes da esquerda, presidentes próximos ao Maduro e presidentes de países que são relevantes dentro da América Latina, que é o Lula, que é o presidente do México, o Obrador, e o Petros, da Colômbia. Esses 3 presidentes estão esperando que o Maduro dê passos que comprove que ele venceu a eleição, mostrando as atas. O presidente colombiano foi um pouco mais duro, o presidente do México já foi mais pro lado do Maduro. O Lula, bem ali, né, sambando ali na linha. Mas os 3, em nenhum momento, bateram o martelo. É necessário que prove, porque está no rito democrático. É isso que eles estão relatando. Ponto final. A questão é que o Brasil é o maior problemático, junto com a Colômbia, tá? Uma coisa, é bom essa informação para os brasileiros. Eles acham que o Brasil é o que mais recebe, né, refugiado venezuelano. Não, é a Colômbia. A Colômbia recebeu mais de 3 milhões. Eles vão para a Colômbia por conta da proximidade, né, porque a fronteira Brasil-Venezuela é uma fronteira bem inóspita, tem que andar muito. Chega no norte do país não tem muito para oferecer para os refugiados, por isso que eles costumam vir para o centro-sul. Mas na Colômbia ali tem cidades mais ricas, né? Então eles costumam ir para a Colômbia fora a língua. É isso que eu ia falar, tem a facilidade da língua, né? Que não é exatamente igual, mas é bem próxima, né? E esse grupo, cara, principalmente o Lula, ele tá atuando de forma correta. Você não pode chegar e falar... Você acha que o Lula não sabe que tem rolo aí? Algum rolo? Com certeza. Mas ele não pode chegar assim, Maduro, você tá errado, tal, deixa o poder. Primeiro, quem é essa oposição? É uma oposição estranha. Oposição estranha, tá? Então não é tão interessante ter essa oposição no poder ali. Pelo jeito é vendida para os Estados Unidos. É óbvio, já teve alguma conversa entre essa Corina e o Antony Blinken, ou quem está governando o país lá. Já teve essa conversa. Para os Estados Unidos, depois de alguns dias, falar... Vim com essa aqui, né, ó lá, de reconhecer, né? Cara, certeza, Breno, certeza. Sabe o que aconteceu? Vamos trocar uma ideia antes para ver quem é essa galera? Aí bateram o fio, acertaram. E aí, se a gente tá jogando junto, É. né? Então beleza. Certeza, cara. Nada é... Aleatório. Acha muito interesse por trás, muita grana, muita... E o Lula, cara, ele não pode falar isso do Maduro, porque aí o Maduro, se bobear, é isso que o Maduro quer, velho. Porque imagina você coloca o Maduro aí, Maduro, você tá errado. Aí ele fala, agora que o bicho vai pegar. Fecha a fronteira com o Brasil. Vou invadir esse equibo. E aí endurece mesmo, assim. Vou prender todo mundo. Então, se bobear, ele tá esperando esse radicalismo para jogar pesado dentro da Venezuela. Sim. Senão se isola, não é interessante. E ele pode causar um mal-estar aí na América do Sul, como ele já começou a causar com a Argentina, e tudo que o Brasil não necessita agora é um conflito na tua fronteira. Nossa, seria uma superpotência ali, como a Inglaterra, com porta-aviões no litoral brasileiro. Não é interessante, não é o debate. A gente tem o encontro do G20, depois tem o encontro do Tratado de Paris, né, das discussões climáticas aqui no Brasil. Então esse é o debate. A gente tem nossas próprias eleições agora. Claro. A gente tem as nossas próprias eleições municipais aqui, então... Então o Brasil tem que mediar e pressionar de uma forma tranquila
para que o Maduro vá e pá, Dê as provas, apresente dê as provas. Okay. Ah, não apresentou. Então agora a gente vai para o rito interno dentro do país. Ah, mas as instituições venezuelanas estão na mão do Maduro. Cara, é aquilo que eu falei no início. Vão resolver são eles. Não é externamente. Que o Brasil não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai invadir a Venezuela? Vai fazer o quê? Vai parar de exportar para a Venezuela? Vai parar de comprar energia elétrica da Venezuela? Cara, não faz sentido. Não faz sentido. E eles precisam se resolver. O Brasil tem que mediar a situação e equilibrar. Não pode ser nem de um lado nem de outro. E tem que encontrar um caminho equilibrado aí. Bom, muito bem. Então vocês estão vendo aí a próxima notícia que a gente selecionou aí. Trocadilhos à parte, uma notícia bombástica, mas enfim, é algo que a gente já tem acompanhado, né, ao longo de algum tempo, a gente já tem acompanhado essa situação também. Vou ler para vocês aqui, ó. Bomba escondida 2 meses atrás. Olha só, 2 meses atrás. Em mansão no Irã, matou o chefe do grupo terrorista Hamas. Rico e influente líder político, Ismail Haniyeh, suponho, não sei a pronúncia, foi assassinado em área luxuosa de Teherã, para onde viajou para a posse presidencial. Cara... essa aqui já é bem complicada desde o começo, né? Uma bomba escondida. Eu acho que vale, Jean, a gente começar fazendo um pequeno histórico disso, fazendo um pequeno resumo para a gente chegar nesse assunto, porque se a gente for tentar desvendar a realidade aqui por aqui, acho que vai ser muito difícil. Mas antes, Breno, eu vou falar um negócio de curiosidade geopolítica. Okay. Vocês viram que algumas horas antes, né, da morte do Ismail Haniyeh, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, estava do seu lado, né? Olha como as coisas acontecem. Alckmin, né, que hoje é o vice-presidente da República, o Brasil tem relações muito tranquilas com o Irã, enviou um representante, o Alckmin. Aí tem uma foto do Alckmin ao lado dele, antes de todo o ocorrido, né? O Alckmin, cara, ao lado, né, de uma figura polêmica, sim, né, que é o líder político do Hamas, horas antes aí de acontecer esse atentado terrorista. E, cara, qual que é esse contexto? Esse contexto está dentro da guerra entre Hamas e Israel. Que Israel, logo depois do ataque do Hamas a Israel, falou o quê? Eu vou exterminar o Hamas. Vou até o fim. Vou até o fim. Vou até o fim. Isso é a fala do Benjamin Netanyahu. E sempre, né, como geógrafo, eu sempre pensava assim, cara, mas eles sabem onde estão os líderes. Que o Ismail, ele morava no Catar, exilado no Catar, e aí ele ficava entre o Catar, o Egito e a Turquia, que são países que têm uma relação boa ali com o Hamas. Então ele ficava voando de um lado, voando de outro, e o Irã, né, por conta que o Irã patrocina o Hamas, isso daí todo mundo que conhece o mínimo de geopolítica do Oriente Médio já sabe, é falado abertamente pelo próprio governo do Irã. E isso está dentro desse projeto, vou acabar com todos os inimigos. E aí começou a atacar a população, a gente sabe daquela carnificina que foi a faixa de Gaza, aliás, que está sendo a faixa de Gaza, mas agora percebe que Israel mirou nos líderes. Então matou o líder político, aí matou, acho que meses atrás, e só agora foi relatado o líder militar do Hamas. Teve também a morte, que é um outro debate que a gente vai fazer, a questão do Hezbollah, o líder do Hezbollah. Então agora ele está pegando as lideranças. Porque antes eu achava muito estranho deixar esse cara voar de um lado, voar de outro, sentar na mesa para negociar e ninguém fazer nada. É óbvio que em nenhum momento o Benjamin Netanyahu falou que foi Israel de fato que cometeu isso. Aliás, outra coisa, né, Breno? Aí você trabalha com comunicação. Essa notícia, ela afirma, né? Bomba escondida 2 meses atrás em mansão no Irã matou o chefe do grupo terrorista. Sim, é uma afirmação.
O veículo aí está colocando em palavras claras que foi isso que aconteceu, né? É uma afirmação. Então, mas será que é de fato isso? Porque o Irã não fala que foi isso. Fala que foi um míssil. Um míssil atingiu a mansão onde estava o líder do Hamas. Agora, para pensar, dentro do governo do Irã, como assim uma mansão, né, de um cara ligado à Guarda Revolucionária Iraniana, onde tem o líder do Hamas, tem uma bomba escondida faz 2 meses? Então, isso realmente é o que não faz sentido nessa chamada, né? nessa notícia. Não existe serviço secreto iraniano, não sei o que do Irã, a BIM iraniana, a Polícia Federal iraniana, que vasculha a mansão antes do cara entrar toda vez? E quem entra e quem sai, né? Não é estranho isso? É estranho. Então, primeiro, a gente não sabe nem a verdade sobre a morte dele. E outra, quem dentro do Irã armou essa bomba? Tem um infiltrado ali, um próprio iraniano, um estrangeiro, cara, que o Irã é um dos países mais fechados do mundo. É dificílimo você conseguir entrar no Irã, né? Tem todo uma segurança muito forte. Se você for no aeroporto em Teherã, você vai ver. Então, tem vários pontos de interrogação aí sobre a morte dele. Mas eu acho, Breno, que o principal é a gente ver agora após a morte dele. Isso, como é que isso vai reverberar? Né? Então, primeiro, vamos imaginar, né, que isso seja verdade, que a bomba esteja lá há 2 meses. Todo mundo imaginava que o Irã era o bambambam ali do Oriente Médio. Nossa, eu tenho medo do Irã. O Irã é poderoso. Olha, o Irã tem a Guarda Revolucionária. O Irã, cara, ele não está mostrando isso. Primeiro, você teve a morte do general Soleimani, anos atrás, lá no Iraque, a mando do Donald Trump. Aí você teve todo o imbróglio entre Israel e Irã, e a primeira vez que o território israelense é atacado pelo Irã. Mas todo mundo viu que era um armamento assim, somente para falar, tô aqui, jogou um monte de míssil, mas mísseis que foram abatidos pelo Domo de Ferro facilmente. Foi meio que uma ameaça. Isso, né? tô aqui. E sou capaz de algo a mais. Eu joguei uma bomba fraca, mas eu poderia ter jogado uma mais forte. Isso. Tipo isso, né? Aí o Israel dá o troco, manda não manda muitos, mas um potente, acerta uma região montanhosa lá do Irã. Aí, o que Israel mostra? Não tive medo não, que você fez. Eu sei que você financia Grupo Houthis, que você financia o próprio Hamas, financia o Hezbollah, financia o regime de Bashar al-Assad na Síria. E você me atacou, eu vou te atacar também. Então, o Irã precisa mostrar para o mundo se de fato é essa potência militar, porque estão fazendo que bem entender com o Irã. E agora a morte de um homem símbolo ali para a luta palestina dentro do território iraniano. Esse que é o X da questão. Foi dentro do território iraniano, debaixo das asas, no dia da posse do presidente. O Irã precisa dar uma resposta. Estou falando sobre o olhar iraniano. Ok. Imagina, se eu fosse ali do governo iraniano, eu falaria isso. A gente precisa dar uma resposta. Porque Israel está fazendo que bem entender aqui no Oriente Médio. E qual será o próximo passo? Vai bombardear Beirute, como já começou, o sul pelo menos, vai acabar com o Hezbollah, vai acabar com o regime de Bashar al-Assad e vai dar um checkmate em todo o Oriente Médio, a gente vai perder total influência que a gente tem. Muitos estão falando, Breno, que essa galera que eu falei para vocês, Grupo Houthis, Hezbollah, Síria, vão se reunir junto com o Irã para dar uma resposta. Então, possivelmente, essa resposta não venha diretamente do Irã de novo. Por quê? Porque também não é interessante para o Irã. Se bobear, os Estados Unidos só de braço cruzado falou, tomara que o Irã dá um passo a mais. Porque ele vai dar motivo para uma intervenção da OTAN, do próprio Israel, e acabar com o regime dos ayatolás.
Mas você acredita que essa coalizão tem força suficiente? Pô, nossa, não dá nem primeiro round. Não dá primeiro round. Não dá. Porque, primeiro, seria um ataque aéreo, né? Muito maciço. Ninguém vai invadir o Irã. É difícil, o Irã é um país montanhoso. Por conta da geografia mesmo. Isso, uma geografia muito hostil. Tem um deserto lá que é o deserto mais quente do mundo. Então o que eles vão fazer? Vão bombardear a capital, vão bombardear as principais cidades dia e noite, com a Força Aérea Israelense, que é fortíssima, e os aviões da OTAN. E outra, ninguém vai colocar a cara. A China não vai colocar a cara. O Putin não vai colocar a cara. O Putin está preocupado com outro rolê lá. A China também com os problemas dela. Então, os Estados Unidos precisam desse motivo, né, do Irã dar esse passo. Por isso que eu acho que o Irã vai ter que engolir seco de novo isso que Israel fez. E a resposta pode vir por por essa guerra de procuração. Possivelmente pelo grupo Houthis, lá no Iêmen. Ou até pelo Hezbollah. E isso é interessante, né? A questão do Hezbollah, porque o Hezbollah é um grupo forte, que tem uma capacidade de criar ruído no exército de Israel. Então, um conflito aberto, eu acredito que não é interessante e não vai ser de novo dentro dessa ótica do, faz aí para mim. Bom, Jean, você falou bastante aí do Hezbollah, então já vamos pegar o gancho para a nossa terceira e última notícia. Mas antes, vou até cortar para mim aqui, Se você acompanhou a gente até agora e não deixou o seu like ainda, o que você tem a dizer, Jean, sobre isso? Desce o dedão no like, se inscreva no canal de educação que precisa muito da sua ajuda. Então é isso, vamos voltar aqui para a notícia, Morte de comandante do Hezbollah gera temor de escalada de conflitos no Oriente Médio. Aí é a linha fina. O líder do Hezbollah fará um discurso amanhã no funeral não me arrisco a pronunciar, informando a posição do movimento após o bombardeio. Isso é uma notícia de ontem. Cara, rapaz, né? É Hezbollah, é Hamas, é Irã, o Oriente Médio não para. Cada dia é igual Kinder Ovo. É só abrir uma surpresa, cara. Sim. Você vai ter uma surpresa. E algo assim que foi surpreendente, porque o ataque foi na periferia de Beirute. Então, Israel, que antes atacava ali na proximidade da fronteira do sul do Líbano com o norte de Israel, deu um passo a mais, atacando a capital do Líbano. Tá, já, mas por que tudo isso? Porque teve um fato muito triste que Israel diz que o Hezbollah atacou as colinas de Golã e lá matou uns adolescentes que estavam num campo de futebol, aquelas coisas tristes que acontecem no Oriente Médio todos os dias, né? E eram crianças druzas e morreram e o Israel falou que o Hezbollah ia apagar com a morte esse fato. E, cara, tudo que o Benjamin Netanyahu tá falando que vai fazer, tá fazendo. E aí você tem a morte do comandante. Primeiro, Colinas de Golã, eu acho que é um ponto importante para a gente discutir, Breno. Colinas de Golã é uma área que é uma área montanhosa, colinas, geograficamente aí, né? Vamos imaginar morros pequenos. Ok. Com pequenas variação altimétrica. Entre a Síria e Israel. É uma região meio que um tampão de proteção de Israel, que impede, de uma forma mais simples, a Síria invadir o território israelense. Israel tomou da Síria isso lá na Guerra dos 6 Dias, lá na década de 60. Israel se tornou um país, os árabes ali não gostaram da ideia, e aí Israel falou assim, vou atacar o Egito para mostrar que eu estou aqui, eu tenho um poderio militar, não tem nada que venha arrumar rolo comigo. Aí Israel atacou o Egito, aí o Egito se juntou com a Síria e com a Jordânia para atacar Israel e perder a guerra. O Egito perdeu a Península do Sinai
e aí a Síria perdeu a colina de Golã. Num tratado, Israel devolveu a península de Sinai para o Egito, mas as colinas de Golã não, ocuparam. Quase nenhum país aceita essa ocupação, tirando Estados Unidos, o Kosovo, umas coisas meio doidas na geopolítica. A grande maioria fala que é ilegal essa ocupação, que essa região pertence à Síria. E é uma região muito próxima da fronteira do sul do Líbano, né, na fronteira norte de Israel, sul do Líbano, onde está a presença do Hezbollah. Então esse míssil, para os israelenses, com certeza veio do Hezbollah. E esse embate, ele está aquecendo. Você percebe que sempre vai ter um assunto, sempre tem, e sempre em escala. Agora você matou ali um comandante do Hezbollah. E até a notícia fala, né? Quais serão os próximos passos aí? A próxima posição do Hezbollah frente a esse ataque. Primeiro, o Hezbollah não é Hamas, tem 100 mil combatentes. O Hezbollah, na teoria, tem um exército mais poderoso que o próprio exército do Líbano. O Hezbollah tem papel na política do Líbano. O Hezbollah ocupa todo o sul do Líbano, como também partes da periferia de Beirute. Beirute é uma das capitais mais bonitas do Oriente Médio, o Líbano é uma cidade, é um país, né, que não tem aquela capa muçulmana 100%, não falando que o muçulmano é errado, nada disso, mas é um país que tem maior diversidade de religiões, tem cristão, tem os próprios muçulmanos xiitas, sunitas, alauítas, e aí vai. É um país multicultural, um país que fez muitas trocas comerciais e culturais com a Europa. Então é um país mais livre. Mais tolerante, religioso. Mais tolerante. Ok. A noite, né, quem gosta de balada, tal, a noite de Beirute, os caras falam que é surreal, mas é um país empobrecido, muito pobre. Tudo isso por conta das guerras que o Hezbollah enfiou o Líbano contra Israel. A última em 2006, que foi parada, está em stand-by. E tem tudo para voltar. Porque dentro daquela narrativa, o Benjamin Netanyahu está falando o seguinte: eu vou acabar com todo mundo que atrapalha a vida de Israel. Primeiro foi o Hamas, agora vai ser o Hezbollah. Porque não adianta a gente aniquilar o Hamas se o Hezbollah está ali. Então, na cabeça dele, é acabar com o Hezbollah também. E acabando com tudo, e Israel viver, entre aspas, que eu acho que isso nunca vai ocorrer, mas viver em paz ali no Oriente Médio. Então, o passo para a guerra entre essas duas frentes foi dado de novo agora, com a morte desse líder. Mas eu acredito, agora uma visão minha, que um conflito só vai ocorrer, Israel não é tonto, se o Hezbollah dá um passo a mais. Então vamos imaginar que o Hezbollah, que tem mísseis muito mais poderosos que o Hamas, lance mísseis em direção a Israel. Ou invada o território de Israel, a parte norte, que está totalmente desocupada, tá? É um vazio demográfico norte de Israel por conta da presença do Hezbollah. Invadir. Então, por quê? Na comunidade internacional ele vai ter o aval. Se ele invade, vai ficar meio assim, poxa, vocês já acabaram com a faixa de Gaza, agora olha isso. E os libaneses vão ter até um apoio externo muito maior que os coitados palestinos. Né? É um país, é um território. Sim. Milenar, Líbano é antigo. Então, Israel possivelmente vai falar assim, ó, e aí, vocês não vão fazer nada? Fez. Ó, gente, foi atacado. E aí eles vão dar um passo. Então, possivelmente eles continuem essas ações cirúrgicas. Matei um comandante. Bombardeei uma área estratégica. Até chegar um momento que o Hezbollah vai lá e falar, agora eu não posso, eu tenho que dar uma resposta a Israel. E aí a gente tem que ver esse lance também, que o Irã vai conversar com o Hezbollah por conta da morte do líder do Hamas. Tá vendo? É uma costura que vai se fazendo. São muitos grupos, né? Cara, são muitos grupos que têm alinhamento ideológico e às vezes religioso, enfim. São muitos grupos ali que... Não, é doidura, velho. Que atrapalham a vida de Israel, né? Vamos pensar assim, né? É loucura, loucura, loucura mesmo, tá? E
E é aquilo, é um negócio sem fim, né? Sem fim, que parece que a gente entrou num flow agora, que tá difícil sair, tá assim, ó, rodando, evento atrás de evento. Mas assim, tá ampliando, né? Tá rodando, mas tá ficando maior e maior e maior, né? Envolvendo cada vez mais atores e tal. Então, é bastante difícil a gente conseguir prever, né? A partir esse discurso amanhã, né? Que tá aqui até na nota, na linha fina aqui, né? Ela fará um discurso amanhã para informar, mas assim, não dá para imaginar exatamente o que vai ser dito, né? Nesse discurso. E aí eu vou te fazer uma pergunta para você pensar. Existe algum mar azul ali no Oriente Médio? Vamos falar assim, uma região ali que... livre de conflito, assim. Cara, só prosperando. Só para cima. Você tem ideia? Não existe. Não saberia dizer. Cara, se eu tivesse que chutar, eu falaria, não tem. A Arábia Saudita. Cara. Arábia Saudita. Todo mundo se matando. Arábia Saudita tem essa política agora de trazer grandes craques para promover o país. Você vai ter na Arábia Saudita Copa do Mundo de futebol. A Arábia Saudita está remodelando as cidades para atrair turismo. A Arábia Saudita, cara, tá assim, um investimento altíssimo. E míssil está cruzando de um lado, míssil está cruzando de outro. Então pode ser que está ganhando de um lado aí, a gente não sabe. A Arábia Saudita foi convidada para os BRICS, ainda não respondeu, por conta de ser muito atrelada aos Estados Unidos. E você também tem os Emirados Árabes Unidos, né? Aí você tem lá Dubai, dentro da mesma ótica da Arábia Saudita, né? De investimento em turismo e tal. E você tem o Catar, mas o Catar, ele tem ali um pé na treta, né? Então ele é sempre meio que mediador. O Catar tem dentro do seu território a maior base norte-americana né? Fora dos Estados Unidos, né? Bem ali perto do Irã. Então o Catar é meio assim, é próspero, mas também está ali na treta. Mas a Arábia Saudita e o próprio os Emirados Árabes Unidos, cara, Omã também, são países assim que não tem um envolvimento direto. Não, nisso, né? O couro tá comendo, eles estão lá. A Arábia Saudita dá um pronunciamento, dá outro pronunciamento, participa da guerra do Iêmen, mas de uma forma indireta, mas não se envolve de uma forma tão ativa. Aí é a questão. Até quando? A gente não sabe. Então, até quando? E aí a entrada de um desses novos, né, um ator novo entrando nesse jogo muda bastante a dinâmica, né? Porque a Arábia Saudita e Irã têm tretas históricas. Históricas. Os caras não se gostam. Um é sunita, outro é xiita. A galera gosta de falar de uma forma errada, mas os ricos e os pobres, né? Os xiitas pobres e os sunitas ricos. Não é bem assim. Não é bem assim, mas... Né, porque tem esse olhar da Arábia Saudita ali, né? O próprio Emirados Árabes, Catar, e olha o Irã como pobre. Cara, não é. O Irã tem muita jazida de petróleo, é um país riquíssimo, uma população gigantesca, né? Uma localização geográfica assim, ímpar, né? Área de passagem histórica e outra. Né? São persas, são guerreiros os iranianos. Historicamente são guerreiros, né? E isso assim, para jogar um pouquinho mais de fumaça nisso que já está nebuloso, a gente tem, né, como a gente falou agora há pouco, a gente tem eleições nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um dos atores mais importantes em toda essa dinâmica desses conflitos aí no Oriente Médio, né, historicamente. E é bastante complicado a gente fazer qualquer tipo de especulação sobre para que lado vai isso a partir do Trump ou da Kamala, se for ela, né? Então, assim, o que a gente aguarda são cenas dos próximos capítulos que, assim, não tem como a gente prever exatamente. Cara, essa questão, assim, eu gosto de falar disso, que brasileiro é muito engraçado, é torcedor. Ele torce até para político do exterior. E aí, Kamala, ai, tô feliz que o Trump não vai vencer. Cara, as grandes guerras que os Estados Unidos entraram, a grande maioria, o presidente era democrata, tá? E a única diferença da Kamala e do Trump é que a bomba vai ser rosa. Não vai mudar, cara. Não vai. A política é a mesma. Não, agora uma mulher, ela vai ser, mas não.
é a mesma coisa. Se bobear é pior que o Trump, tá? Porque em o algum Trump momento... era mais a negociação, Isso, tal. e ele estava muito mais preocupado com questões econômicas ali dentro do próprio país dele, que cá entre nós está passando, né, por uma crise não poderia dizer que é uma crise econômica, mas é uma crise de valores, né? A sociedade está meio que convulsionando, né? Então, talvez o Trump, e isso ele já deu indícios em outras ocasiões, talvez ele esteja muito mais preocupado em fazer as coisas funcionarem ali no quintal dele do que ficar mexendo no quintal do vizinho, né? Então... É por aí mesmo, por aí. O foco dele é resolver as pendengas internas. Então, cara, esse negócio, vai mudar, vai ser o mundo da paz. Não, pode ficar tranquilo, mesma coisa, cara. Mesma coisa, interesses estadunidenses acima de tudo e acima de todos. Acima de tudo, de Deus, família, primeiro vem os Estados Unidos da América. O lucro primeiro e o resto vem depois. Com né? certeza. Bom, então essa foi a última notícia que nós analisamos aqui, né? Numa semana bastante atípica, né? Uma semana bastante movimentada no tabuleiro da geopolítica global. Se você gostou desse formato novo aqui, o formato mostrando os bastidores, ó, o computador, mostrando tudo, se você gostou da minha interação aqui, deixe seu comentário aí. Se você não gostou, pode deixar o comentário também, a gente gosta de ver todas as opiniões. E semana que vem, assim, nem dá para dar spoiler, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não dá para saber o que vai acontecer. Nossa, a gente está num bunker discutindo a Terceira Guerra Mundial. Pode ser que mude tudo. Então eu recomendo que você, se você gostou da nossa discussão, recomendo que você se inscreva aqui no canal e acompanhe a gente para mais análises aí de geopolítica. Eu me despeço por aqui, mais uma vez agradecendo a sua audiência e passo a bola agora para o professor Jean Grafia. Até a próxima, pessoal. Valeu, meu povo. Ó, foi uma semana quente. Vamos ver os próximos capítulos, né, dessas questões geopolíticas. E olha, se você quer estudar para vestibular, FUVEST, Unesp, Unicamp, Enem, ou conhece alguém, né, que vai prestar vestibular, eu tenho uma plataforma. É como se fosse uma escola online, onde o aluno paga R$20, R$25 por mês e ele tem acesso a todas as aulas que ele teria na escola, focada para esses vestibulares, simulados, tudo online, cara, a internet pro bem, a internet transformando vidas, colocando a galera na universidade. Então, ó, gabaritagel.com.br aqui na descrição, ajuda demais se você virar aluno do Gabaritagel, a gente manter a entrega de conteúdos de qualidade de geopolítica, atualidades e geografia aqui no meu canal. Beleza? Tamo junto, galera? Pra cima deles. Valeu, show. Valeu, Breno. Valeu, até a próxima.